Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Dessa forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Com o texto de Mateus 5, de 13 a 16, começamos mais um podcast Metanoia. E você, como sempre, está convidado a partir de agora expandir a sua mente. Esse é um programa de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Chegamos ao Metanoia 19, uma longa história que começou no ano passado. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, já fica o convite. Entre ali no SoundCloud, no iTunes ou em qualquer aplicativo de podcast do seu celular e procure a gente. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, você está convidado para estar conosco em mais essa jornada. Temos novidades. Antes, lembrando você que toda segunda-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. A novidade que eu tenho para contar é que agora no Facebook a gente tem uma fanpage destinada a essa geração que a gente chamou de geração metanoia, enfim, essa geração que busca expandir a mente. Coloque lá, podcast Metanoia. Lá nós vamos divulgar todas as novidades e temas relacionados a toda essa comunidade que vive junto, espalhada por São Paulo, que busca levar mais da palavra de Deus a todos que estão ao nosso redor. E também uma grande novidade para você que tem vontade de se comunicar com a gente, tem alguma coisa para falar, sugestão, crítica, reclamar do Rodrigo, um convite. Brincadeira, Rodrigo, é só para não perder aquele costume, né? Vou responder com o meu silêncio. Obrigado. Um convite, um pedido, enfim, escreva pra gente. O nosso e-mail a partir de hoje é podcastmetanoia@gmail.com. podcastmetanoia@gmail.com. Bom, bora pro tema. O tema de hoje é missão. Qual é a minha? Os convidados, vou começar por ele, que eu já falei que está aqui. Posso fazer, Rodrigão? Não. Rodrigo Maciel. Bem-vindo, Rodrigão, de volta. Gosta de chamar meu nome. Você é um cara que eu amo, que eu gosto de... Obrigado, dessa Lucas. forma É um efusiva. prazer muito grande estar aqui novamente. A gente está indo para esse episódio número 19. Já foram 19 semanas que se passaram. E a gente está aí caminhando. Eu estou muito feliz por isso. E feliz demais porque você que está ouvindo a gente aí e escolheu permanecer na nossa companhia. E enquanto você está aí, existe motivação para a gente estar aqui. Que Deus abençoe vocês e que hoje seja um dia de revelação e de sabor para a vida de todos nós. Amém. Deus continue a guiar a gente. Um convidado que pela primeira vez está sentado à nossa mesa, Danilo Garcia, lá de Santo André. Já veio um pessoal de Santo André aqui, agora vai vir todo mundo de Santo André para sentar aqui, Danilão. E tem bastante gente para vir, hein? Tem, né? Muito obrigado pelo convite aí. Isso. Um pouquinho nervoso de participar com vocês, são uma galera top. Que isso, mas meu. bola pra frente, espero poder contribuir aqui. O Danilo tá tremendo, ele não consegue escrever. Tá, mas é de frio. É de frio, o né? Rodrigo chegou aqui muito calorento, entendeu? E aí ligou o ar-condicionado, gelou tudo, né? A gente já não sabe mais como desligar esse negócio, mas tudo bem. A gente disfarça um pouquinho o nervosismo no frio. Vambora. Aqui. Seja bem-vindo, Danilão. Muito Obrigado por estar com a meu gente, querido. viu? Ao lado dele, mais uma... Ó, agora já era, né? Antes a gente tinha aquele
a gente não tinha trazido mulheres. Aí depois que veio a primeira, agora quase toda semana tem uma mulher e novas que vem, né? Suzana Fontes, lá da igreja do Brooklyn. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Mais mulher para abrilhantar o nosso podcast. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sempre escutei todos até hoje. Legal. Espero contribuir aqui com vocês. O sotaque, de onde? Natalense, então representando o Brooklyn, representando todos os natalenses que estão escutando também. Muito bom. Mais um convidado que também tem sotaque, Elmer Barbosa, presidente da Maranata Voluntários Internacional aqui no Brasil. Veio para agregar bastante. Seja bem-vindo, Elmer. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar com a gente hoje. Obrigado, é um prazer estar aqui com todo mundo e falando com vocês, especialmente um tema que toca tanto meu coração, que é missão. Acho que vai ser uma ótima oportunidade de compartilhar isso aí com todo mundo. Legal. Bem-vindo todos. Pra gente começar, eu separei uma frase que a gente costuma sempre ler quando a gente vai falar de missão, que diz que não é a igreja de Deus que tem uma missão, é o Deus da missão que tem uma igreja. E pra gente já ir no centro da questão ali, no que vai mover a gente, que missão é essa? Como vocês definem essa missão? De que missão a gente fala? O que a gente compartilha como pessoas comissionadas por Deus para seguir nesse caminho de missão? Eu separei aqui, eu acho que existe um verso que fala exatamente sobre isso. No meio cristão é chamado de a grande comissão. Você encontra em alguns dos evangelhos. Em Mateus, por exemplo, no capítulo 28, no versículo 19, está lá a grande comissão. É onde Jesus fala, ide por todo mundo, pregando o evangelho. A ideia é, nós precisamos contar para todos para que ele possa retornar. Então acho que essa é a nossa missão como cristão. Nós cristãos, a gente quer sair desse mundo porque são tantos problemas, e isso só vai acontecer quando nós cumprirmos a missão que nos foi dada por Jesus, que é de pregar o evangelho a todo povo, raça, língua e nação. E para mim, essa missão, acho que começa no Éden, você falou que a missão é de Deus e começou com Deus, né? E Deus começou com uma perguntinha, Gênesis 3:9, onde estás? O homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem se escondeu, e a iniciativa vai ser sempre de Deus. Deus chega lá e pergunta, faz a primeira pergunta da missão, que é a nossa pergunta, cada um hoje, né? Onde estás? E Deus querendo trazer o homem para perto dele novamente. E se essa é a missão de Deus, a nossa missão também é essa, levar pessoas para perto de Deus, levar pessoas juntas umas das outras. Perfeito, eu achei espetacular o que a Suzana falou agora, porque tem um verso bíblico que fala exatamente isso. Esse verso ele está no livro na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 18 ao 20, diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não levando em conta os pecados dos homens. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então eu achei espetacular a Suzana trazer esse ponto de vista, porque de fato, se é essa vontade de Deus desde o começo de fazer se reconciliar com os homens e os homens entre eles, essa também passa a ser a nossa missão, né? Fazendo discípulos, como o Elmer falou, na grande comissão, o processo a forma como a gente vai tornando as pessoas discípulos, a forma como o Espírito Santo vai fazendo isso através de nós, é através da forma como a gente reconcilia, a nossa predisposição de reconciliar as pessoas com Deus, através da pregação da graça, da certeza de que Jesus morreu por todos os nossos pecados, e aí na sequência essa reconciliação se ampliar para entre os homens, né? Eu achei muito espetacular essa colocação da Suzana por causa disso. E é muito importante a gente entender isso, que a missão é de Deus, porque tem muita gente aí, parece que perseguindo Deus, indo assim, correndo como se Deus estivesse num lugar que a gente não pudesse achar. Mas na verdade é Deus quem busca a gente, é Deus que toma a iniciativa. Então, qualquer pessoa aí que está aí se esforçando na sua vida cristã, eu tenho que alcançar Deus, não. Preste atenção, Deus é o início de todas as coisas. A gente já falou sobre graça aqui no podcast, vocês devem ter ouvido. E Deus é o início. A graça é a primeira coisa, é o fundamento da fé, é onde nós começamos como cristãos. Legal. Danilo, você ia trazer alguma coisa? Cara, já teve vários conceitos muito bacanas aqui expressos, e eu acho que a gente tem que firmar bastante esses conceitos, porque é uma coisa maravilhosa e pode passar assim despercebido, né?
esse negócio que o Rodrigo falou da reconciliação e do processo também. Porque quando Cristo ele dá a comissão pra gente, como o Elmer falou, ele fala no versículo anterior, 18, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então ele já puxa a responsabilidade para ele, né? Sim. O negócio é meu, foi-me dado toda a autoridade, então vai. E vai como? Vai como Cristo foi, fazendo um relacionamento, cuidando das pessoas. E é um pouco do que está escrito em Coríntios que o Rodrigo falou pra gente aqui. É esse ministério de reconciliação, né? Não é nada, talvez... Não é um esforço muito grande que é nos pedido. Não, é um ministério simples e é seguir os moldes do que Cristo fez. Sim. Vocês já pararam para pensar o que significa, e a Suzana trouxe já um pouco disso, essa missão ser uma missão de Deus? Porque a primeira vez que eu ouvi isso, cara, isso causou um nó na minha cabeça, porque até então é justamente isso, as pessoas sempre te incentivando a correr atrás de algo que para muitos é até, entre aspas, inalcançável, inatingível, exatamente. Fato é que se começou em Deus e ele te comissionou a isso, é totalmente possível por meio dele. E quando eu parei para pensar, cara, é uma missão de Deus e ele me chamou para fazer, cara, isso é muito surreal. Porque é aquilo, é Deus chegando assim, falando assim, Elmer, Rodrigo, Danilo, Suzana, Lucas, Juan, você quer fazer parte disso? Imagina Deus, ele tem um plano gigante, desde a eternidade, e aí ele olha para você, quando você descobre isso, ele fala, Elmer, você quer fazer parte disso? Como assim? Por que eu? Cara, porque eu te amo e eu confio em você. Cara, isso quando eu pensei por esse lado, eu falei, cara, eu não posso falar não. Não porque eu soube, mas, cara, é muito amor, é Deus que está me chamando. É a missão de Deus. Você já parou para pensar nisso? Mexeu com vocês quando vocês pararam também? Virou a chave na minha cabeça. Né? Você falou. É um tema muito bacana, cara. É um tema fantástico, porque fala das nossas motivações, porque a gente está fazendo isso, né? Não estou pregando o evangelho só por pregar, ou só por abreviar a volta de Cristo. Não, eu estou pregando porque eu fui muito amado. Sim. Deus já fez tudo por mim, agora, não tem que me preocupar mais comigo, não. Vamos me preocupar com o outro, né? Sim. Muito legal esse conceito, porque esse conceito da missão ser de Deus é conhecido na teologia por Missio Dei, né? Uhum. E esse conceito é bastante importante para a gente tirar da nossa cabeça alguns dogmas. Porque, por exemplo, a gente fala assim, eu estou fazendo missão. Ou eu tenho uma missão de pregar o evangelho em tal lugar. Ou eu estou fazendo uma missão de justiça social em algum lugar. Não, você não tem uma missão e nem está fazendo uma missão. A vida do discípulo, aquele que crê em Jesus e que vive uma vida, busca viver não a sua própria vida, mas a vida de Cristo, esse entendeu que a vida dele é missão, né? Missão. Ou seja, onde ele está em missão. Há pouco, a Suzana chegou aqui um pouquinho atrasada no nosso encontro aqui e compartilhou com a gente a oportunidade que ela teve. Ela atrasou porque justamente o taxista ficou dando voltas e não conseguia encontrar o caminho, mas nesse inteirinho ele começou a falar da vida dele e tal, e precisou de alguma forma de alguém que o reconciliasse, seja com Deus ou com as pessoas, e ela pôde cumprir esse papel. Ou seja, é alguém que entende, eu tenho um compromisso às X horas hoje, mas eu vivo em missão, ou seja, nada impacta em mim de tal forma do que o senso de cumprir o propósito pelo qual fui criado, né? Sim. Então, esse lance da missão ser de Deus também tem essa perspectiva. Uma coisa que eu queria adicionar, que faz todo sentido, quando a gente fala assim, então, já que eu não posso dizer que eu tenho uma missão, ou que eu faço uma missão, mas que eu vivo em missão, porque essa missão é de Deus, isso também nos ajuda a eliminar um pouco das nossas expectativas. Porque o que acontece? A gente, por achar que às vezes a missão é minha, eu traço uma expectativa gigante. Só que aí não acontece aquilo que eu pensei que ia acontecer. A minha expectativa não foi atingida. Então eu me frustro. Quando eu sei que a missão é de Deus, eu sei que absolutamente tudo que aconteceu, absolutamente tudo, era plano dele, o táxi que atrasou, o chefe que chamou mais tarde, absolutamente tudo faz parte da missão. Ou seja, não tem como dar errado, né? Deus não erra. Tudo é parte da missão, porque a missão é de Deus. A gente não precisa também é importante entender essa parte para você não ser usado o suficiente, achar que o que você está fazendo vai ser o final da coisa. Deus
já prometeu que vai dar certo, é Ele que faz a obra, nós somos seres humanos, ferramentas nas suas mãos. A gente não vai convencer ninguém do pecado, isso não é o nosso papel. Nosso papel é simplesmente permitir que Deus faça a missão através de nós. E olha que privilégio poder ser usado por Deus para fazer a missão, para ajudar alguém a encontrar esse caminho. Então é importante a gente entender, não, a gente nós não somos especiais, você não tem nada de, poxa, é você que foi a chave para a salvação de alguém. Não, Deus já prometeu que está tudo garantido, nós só precisamos nos permitir ser usados por Ele para poder fazer esse papel. Então é encantador entender isso daí. Tem uma frase que eu gosto muito de um amigo que costuma falar isso com frequência, ele fala assim: para eu dar errado, só se Jesus der errado. Ou seja, faz todo sentido, porque se a missão é dele, foi o que o Elmer falou, se a missão é dele, ele já prometeu que vai dar certo no final, então tudo que acontece no interim é porque estava dando certo, entendeu? É o processo natural de dar certo, né? Exato. Então a gente elimina, mas eu queria construir uma igreja de 500 metros, mas só deu para construir 250, é bem, porque era para ser 250. Exato. Para aquele momento, para aquele ponto da história, era para ser 250. O Lucas falou aqui, nossa, quando eu percebi que a missão era de Deus e eu participo dela, ele me chamou para participar disso, como isso é grande. É grande sim, mas só é possível porque a gente renasceu, a gente foi recriado por Cristo. E aí, é Cristo quem faz em nós, é Cristo que mostra pra gente, olha aqui e ali. Estava agora no táxi e na hora que o motorista errou o caminho 3 vezes. E foi bem engraçado, porque eu pensava, não, eu tenho que ouvir esse cara, não é possível. E eu ouvi o rapaz falando, ele é paraibano, eu do Rio Grande do Norte. Então ele já começou a falando da família dele, da saudade que ele sentia, e começou a falar coisas assim. E eu fiquei pensando, é tão difícil a gente parar para ouvir? Sim. E muitas vezes a missão é ouvir. A gente quer falar, a gente quer ser ouvido, a gente quer, assim, a gente quer receber aplausos, mas muitas vezes a missão é ouvir. E eu tenho aprendido muito sobre isso, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir. Muito mais do que eu fale precisam falar, muito mais do que ouvir qualquer coisa que eu tenho para falar. Perfeito. E a gente tem essa tendência natural de querer falar mais, né? Sempre. Pode falar. Eu tenho a impressão que às vezes o mundo cristão no geral, eles entendem aquela passagem de Mateus 24:14 que diz que Jesus fala assim, e esse evangelho será pregado a todo o povo, tal, então virá o fim. Tipo, a gente tem uma ansiedade de ver Jesus logo, que eu acho que o pessoal entende esse será pregado para todo o povo e tal, como assim, a gente está aqui num programa de auditório e a gente acaba de encontrar o último cidadão que não ouviu falar de Jesus. Acabou. E aí, meu querido, você ouviu falar de Jesus? Então, não, acabou. Esse é Jesus. Daí acabou, tal, a gente cumpriu a nossa parte, volta a Jesus. E não é assim, né? Tipo, Jesus não está esperando, sentado aí, e aí, vocês já falaram para todo mundo? Ele está trabalhando em missão o tempo todo, tentando nos reconciliar com Ele e a todo o ser humano. E a gente só está fazendo uma pequena parte, que às vezes é ouvir, às vezes é ajudar alguém, às vezes é ir para outro continente. Uma frase que eu gosto muito de usar quando eu estou falando de missão, está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 341. Diz o seguinte: Deus fará o trabalho se lhe fornecermos os instrumentos. Então, não é a gente que faz o trabalho, é Deus que vai fazer o trabalho. Então, isso é pesado de entender. Eu sou simplesmente um instrumento, né? Estar aqui na missão de Deus, viver na missão de Deus, para mim, é viver a graça. É entender que a salvação não é para o futuro, no reino, na cidade perfeita. A salvação é agora. Quando eu tenho paciência para ouvir as pessoas, quando eu tenho condições de parar um pouquinho, ouvir o Espírito Santo me mostrar o que eu tenho que falar para alguém ou o caminho que eu devo seguir. É quando a gente é salvo de nós mesmos, né, Sô? Exatamente. A gente olhar para o lado e entender que, nossa, Deus me amou tanto e agora eu só posso amar também. E é muito, muito bom ver isso. Acho que tira um peso das costas e, ao mesmo tempo, a gente faz muito mais do que se a gente estivesse tentando fazer coisas para buscar a nossa própria salvação. Como eu sempre tento trazer um lado que a gente entra nos temas e aí, porque a gente vive isso. A gente, graças a Deus, graças ao privilégio que Ele tem dado para a gente, da revelação que Ele deu para a gente tem conseguido viver. Mas eu conheço algumas pessoas, inclusive, que escutam o podcast Metanoia, outras que eu cruzo na comunidade, na rua, que não vivem isso, por vários motivos. O que dizer para uma pessoa que hoje está escutando, que escutou agora, sei lá, um pouco mais de 15 minutos da gente falando, e falou, cara, isso é maravilhoso, mas eu não consigo me sentir em missão, eu não consigo sentir que eu sou um privilegiado,
Eu não consigo sentir que eu sou essa ferramenta que Deus quer usar para transformar as pessoas, porque nem eu acho que fui transformado. Como que essa pessoa, e talvez a gente já tenha ouvido esse tipo de questionamento na nossa vida, como que esse tipo de pessoa, como que uma pessoa que está nessa busca incessante, que a gente já esteve um dia, e que a gente continua estando todos os dias, mas que por talvez estar com o que a gente chama de radar ligado, a gente percebe quando sai e volta, e com a misericórdia de Deus a gente renova. Para essa pessoa que ainda não entendeu esse caminho de ir e vir, enfim, que se sente fora de um processo natural que é estar perto de Deus, o que dizer para uma pessoa dessa? O que na prática essa pessoa poderia fazer? Não que a gente tenha o caminho da verdade, longe de mim achar que a gente até porque a gente todo dia cai, a gente também é pecador, a gente também se afasta, a gente também não consegue fazer, mas a gente tem se ajudado, inclusive como irmãos, para buscar esse caminho de volta quando a gente sai. Voltando à pergunta, o que essa pessoa tem que fazer, ou o que ela tem que buscar para conseguir falar, agora eu me sinto em missão? Acho que o primeiro passo é lembrar que tudo tem um começo. A Su falou de maneira indireta, agora a Suzana, chamou ela carinhosamente Su, porque é minha amiga. A Su, ela disse uma coisa agora de maneira indireta, na verdade respondendo a sua pergunta, que ela disse o seguinte: isso só é possível a nós. A gente só pode viver o privilégio dessa missão. A gente só pode viver o privilégio de participar da missão desse Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, porque a gente nasceu de novo. Então não há como viver a missão de Deus. Não há como se sentir em missão se eu não nasci de novo. Então, se você que está ouvindo a gente agora não consegue sentir que de alguma forma você está em missão, e talvez o seu sentimento seja às vezes de frustração em relação a isso, a primeira coisa que você tem que lembrar cara, eu nasci de Deus. E a gente aprendeu aqui que esse nascimento de Deus acontece quando a gente crê que é parte da família dele. Então, se eu creio que sou da família de Deus, então automaticamente esse processo de crer me leva a me sentir parte da família. E uma vez parte da família, o que a família faz, a gente faz também. Porque Deus é perdoador, eu sou perdoador também. Porque Deus age com graça, eu ajo com graça também. Porque Deus faz justiça, eu faço justiça também. Porque eu entendi que esse é meu DNA. Porque eu entendi que esse é meu DNA. Nós vamos falar sobre isso no próximo podcast. Já fica a propaganda. E uma outra coisa, o Lucas falou assim, o que é que essa pessoa vai buscar? A pessoa tem que primeiro entender que não é ela que busca. É Deus quem está buscando incessantemente. É Deus que está indo atrás dela, sabe? Então, assim, se você está correndo atrás de Deus, para um pouco e entenda que Deus que está correndo atrás de você. Deixa ele te encontrar. Exatamente. A missão dele é, inclusive, para alcançar você. Com certeza. E é aquela coisa também de que quando Jesus ele fala pra gente, negue a si mesmo, carrega a sua cruz e segue-me. Depois que você negou a si mesmo, você já se colocou na cruz para que Deus te mate o seu eu aos poucos. Você já morreu para você mesmo. Agora é viver para os outros, né? Então, o que a gente tem que buscar, na verdade, não é primeiro viver para os outros para depois morrer para o nosso eu. Não, mata o seu eu e depois você vai viver para os outros. Tá, eu vou colocar, antes do Elmer responder, eu só quero colocar um pouco mais de lenha. Não porque a gente está indo no caminho, mas é que eu sempre tento olhar... Na prática. E não olhar de quem, às vezes, cara, beleza, legal, Deus está vindo atrás de mim, eu tenho que matar meu eu. Mas, e aí fica a pergunta agora, o que é matar o meu eu? Acho que a gente já falou disso uma vez, mas como eu não lembro exatamente em qual, o que é matar meu eu? Danilo, você que trouxe isso, quando você entendeu isso, aí alguém um dia chegou pra você e falou, cara, então, pra você viver isso, você tem que matar o seu eu. Aí você olhou pra pessoa e falou assim, tá, e aí, como, né? O que é matar o eu? Como eu faço isso? O que você entendeu de matar o eu pra você hoje ter essa convicção que pra ele entender a missão, ele tem que primeiro entender que o eu dele tá morto? Cara, eu entendi isso não faz nem muito tempo, viu? Foi uma transformação que aconteceu até recente na minha vida, que é bem o que o Rodrigo falou. Se a missão é de Deus e se o ato dele estar me salvando também dia após dia é dele, não tem como dar errado. Então, o matar o meu eu é eu morrer para as minhas vontades, para os meus desejos. Porque às vezes eu quero alguma coisa de um jeito específico e não acontece, daí você vai fazer o quê? Vai fazer birra para Deus? Não, você entender que se Deus quis de uma forma diferente, é isso, é bênção, é o plano dele.
Se ele quis que a sua faculdade fosse de uma forma diferente, é plano dele. Então você tem que ir morrendo aos poucos para suas vontades, deixando assim, submetendo todas as suas vontades para Deus. Perfeito. Legal, acho que uma coisa que talvez adicionaria aí no que o Danilo falou é que essa morte do eu, né, que a gente sempre fala aqui, desse ego nosso ser suprimido para que o Cristo se revele, como Cristo morreu por alguém, a gente sempre morre por alguém também. Então no processo eu morro para minhas vontades, para meus desejos e para as minhas necessidades, em função do plano que Deus tem na minha vida, porque eu estou em missão, ou eu morro para que o outro seja privilegiado, né? A gente já até usou essa frase aqui de que o homem natural ele faz justiça reclamando os seus direitos, mas o Filho de Deus, aquele que entendeu que é nascido de Deus, ele faz justiça compartilhando os seus direitos, repartindo o seu direito. Ou seja, toda vez que eu abro mão de mim mesmo, abro mão do meu direito, do suposto direito que eu tenho, né, eu estou matando a iniquidade, que é a raiz de todo pecado, e oferecendo isso em favor de alguém. Sim. Seja esse alguém o próprio Deus ou alguém da nossa família, a família de Deus. Legal. Isso só é possível porque Cristo é o nosso matador seguro, né? Em Efésios 2, 8 a 10, a gente vê que a gente é salvo pela graça. Então, assim, o início é: não rejeita a graça que foi te dada como presente. Perfeito. Se você não rejeitar a graça, tenha certeza que Cristo vai te fazer nascer de novo. E você vai nascer de novo, e matador seguro. No capítulo 10 ele fala assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Legal. E é Cristo quem faz isso em nós. É possível eu morrer para que o outro viva, porque Cristo foi meu matador seguro. Pela graça eu fui recriado para ser como Ele, para ter o DNA dele. É aquela história, né? Esse assassino seguro talvez seja esse assassino seguro, esse matador seguro, como a Su trouxe aqui pra gente, talvez seja a certeza de que porque ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar, nós também temos a convicção que todas as nossas mortes do eu, todas as nossas escolhas vão gerar vida na sequência, porque há ressurreição toda vez que você morre em função de alguém. É legal a Su ter falado do matador seguro, porque a gente tenta se matar na cruz, né? E, você olha a cruz, como que você vai se matar nesse negócio? Você pode subir lá, pregar uma mão, mas na hora de pregar outra você não consegue. Alguém tem que te matar, e esse alguém é Deus. Desculpa a insistência, mas assim, ainda com esse negócio de matar o eu, né? Talvez eu gosto de pensar assim, que esse matar o eu, às vezes a gente acha que é uma ação minha, ou quando a gente fala do matador seguro, a gente acha que talvez é a ação de Cristo de matar a gente, mas não, Cristo foi morto como? A palavra de Deus diz assim, que Cristo dizendo: ninguém tirou a minha própria vida, eu mesmo a dei. Então é uma escolha de dar. Quem nos mata no geral são as pessoas quais serão beneficiadas pela nossa morte, no geral. Mas a oferta, a decisão de oferta parte de nós, porque temos o Espírito de Cristo. Foi isso que a Suzana falou. Uma vez que o Espírito de Cristo é em nós, a gente é levado a essa decisão de deixar ser morto para gerar vida em outras pessoas. Um outro verso, só para terminar esse assunto, é 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso eu morre para que ele nos faça a justiça de Deus. E a gente é recriado já em missão, vivendo essa missão, porque a gente vive nele. Eu acho, só levando um pouquinho para a prática de verdade, a gente, e às vezes, é lógico que nós sabemos que não existe nada de bom na gente. Paulo dizia: o bom que eu quero fazer, não faço, não consigo, né? Usando agora o começo do ano, eu acho que todo mundo coloca na agenda fazer mais exercício. Eu coloquei na minha agenda com a minha esposa e eu odeio ir para academia, mas nós decidimos, e com a ajuda dela, a gente ia todo dia, odiando ir para academia. Você vai. Eu acho que a prática na missão, eu acho que é um pouco assim também. Primeiro você se enche do Espírito, porque aí é o ponto de você agora transbordar. Você tem que estar conectado à fonte para você poder passar alguma coisa para alguém. Perfeito. E depois Senhor, eu não consigo. Eu vou chegar no elevador agora e eu vou chegar e vou recuar. Eu não vou conseguir falar para aquela pessoa: Jesus te ama. Pode ser que você não consiga. Eu prefiro ir para a África do que às vezes falar para um cara no elevador: olha, Jesus te ama. Nem todo mundo tem essa ousadia. Mas eu acho que quando você está cheio do Espírito, você pede para Deus, cuidado que Deus vai... Cuidado com o que você pede, Ele vai fazer. Eu acho que com a missão é assim também. Senhor, por favor, me ajuda. Chegou na frente do desafio, vai ter uma hora que vai sair. Eu acho que depois que você se envolve com a missão, a gente brinca com isso, você é picado pelo mosquitinho da missão,
você vai ser um missionário para sempre. Eu acho que assim, tem que começar. Em algum momento você tem que dar o start. Pode ser que você recua e alimentar depois... isso o tempo todo, né? Exato, tem que continuar. É dia após dia, do mesmo jeito que vai ser indo para academia. Eu acho que é com a missão. Você tem que seguir fazendo, porque o bem não está em nós. A gente não tem essa natureza de servir, de amar, de ajudar. Isso não é algo que vem de nós, vem de Deus, né? Eu vou aproveitar esse gancho, Elmer. Como eu falei no começo, o Elmer, ele é presidente de uma organização que chama Maranata Voluntários Internacional. Aqui no Brasil, ele é o presidente dessa organização. Uma organização americana, certo? Correto, Que eu vou só introduzir, que viaja ao mundo de uma forma missionária para construir igrejas, escolas e uma série de outras estruturas, além, é claro, na verdade, como principal objeto, levar a palavra de Deus a lugares, muitas vezes, onde não tinha acesso até a Maranata chegar. Então, o Elmer, ele está muito acostumado a tanto lidar com pessoas que tiveram ou têm essa dificuldade de servir na prática. Sabemos que o serviço ele é diário em todas as ações, mas também há essa vertente de você servir viajando, sendo missionário. E eu sei que o Elmer, antes de assumir a organização, ele já era missionário. E eu queria ouvir de você, Elmer. Eu te falei que a gente ia fazer essa mini entrevista no meio do bate-papo. Primeiro, o que te levou lá atrás a ir para a África? Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi você foi em um programa da Maranata, com você sendo missionário lá na África. O que te levou para ali? E o que hoje te motiva a continuar à frente dessa organização para fazer com que mais pessoas também tenham o privilégio que você teve de sentir essa picada do mosquito que faz você ter essa paixão pelo serviço e viver essa vida em missão? Legal, eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente ainda ter mais tempo para falar um pouquinho de missão. Eu comecei minha experiência como missionário meio sem querer. Eu tinha me formado em letras pelo NASP, queria aprender inglês, estava tudo certo para ir para a Inglaterra, Deus me encaminhou para a África. A questão é, como eu mencionei um pouquinho antes, eu não tinha um plano de ir para a África, ser missionário e salvar o mundo inteiro. Não era a minha intenção. Eu queria simplesmente aprender mais inglês para dar uma aula de inglês melhor. Era a minha intenção no final das contas. E Deus me encaminhou para a África. O que acontece é, uma vez que você experimenta a missão, é muito difícil você virar as costas e dizer, tá, não me tocou, isso não é para mim. Eu acho que foi isso que aconteceu. A partir do momento onde eu experimentei a realidade de pessoas que sofrem sem o mais básico, que é às vezes um templo para adorar a Deus, ou sem alimentação, se isso não mexe com você, tem alguma coisa errada aí. Isso nos toca. Como ser humano, a gente vai se esfriando aos poucos, mas nós ainda temos alguma coisa de bom na gente. Então eu acho que quando você é imerso na missão, em algum momento você vai ser agora incentivado a continuar. É meio viciante isso. E foi o que aconteceu. Comecei com o Maranata, passei um ano como missionário pela divisão. Depois de algum tempo fui contratado, efetivado com a Maranata. Estou há 9 anos com a organização. A gente já está há 5 no Brasil, construindo igrejas, escolas, como você falou. Tudo para apoiar o crescimento da Igreja Adventista no mundo. Na questão de infraestrutura, é o que nós fazemos, nossa especialidade. E nós temos projeto de missão. E acho que, só para terminar essa parte da Maranata, o que nós fazemos é a missão de curto prazo. E a questão é, existem missões de longo prazo que elas têm um valor muito grande, onde a pessoa vai, é imerso na cultura, talvez vai aprender uma língua e mudar uma comunidade onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Existem as missões de curto prazo. Eu acho que essa é uma boa maneira de você, às vezes, começar a missão. Porque vai ser, talvez, olha, eu vou viajar para um país que eu sempre tive vontade de conhecer, na África, eu sempre tive vontade de ir para a África, eu sempre tive vontade de ir para a Ásia, e quando você tem essa experiência, às vezes com outras pessoas que já estão cuidando, que vão te direcionar, te mostrar o caminho certo, vai ser o start para você, a partir daí agora, decidir, eu quero viver em missão constantemente. Então, eu acho que é a parte do privilégio que a gente tem em trabalhar com a organização que vive em missão, né? E aí, na parte prática disso, Elmer, muita gente que está ouvindo a gente conhece a Maranata, outros não. E aí fica não só propaganda por ser a instituição, mas a propaganda para incentivar essa pessoa a procurar, para ela também ter esse privilégio de servir. Como que essa pessoa encontra a Maranata? Existem várias organizações, várias coisas que você pode fazer para se envolver com a missão hoje. Se você tem vontade de se envolver
com a Maranata, você pode ir ao nosso site, maranatabrasil.com.br. Nós temos também o Facebook, o Maranata Brasil, Instagram, Maranata BR, o Twitter. Você pode encontrar informações em todos esses locais. E se você costuma assistir a rede de televisão Novo Tempo, às 5h30 da tarde na sexta-feira, ao 12h30 no domingo e às 2 da manhã, um horário joia para quem está aí na insônia, 2 da manhã, o nosso programa vai ao ar incentivando pessoas a se envolverem com a missão. E se você está ouvindo a voz do Elmer pela primeira vez, você vai conseguir ver o rosto do Elmer. Exatamente. Aí. Vai conhecer quem é o Elmer. Legal, Elmer. Para vocês, num geral, o que tem sido o sentido da missão? A gente já falou que é viver o dia a dia. Mas como na prática de vocês, no dia a dia, vocês têm conseguido ser Cristo, porque no fundo, no final das contas, o objetivo é refletir o caráter dele para quem está à nossa volta. Como tem sido isso na vida de vocês? Rô, Danilo, Suzana, Elmer também? Cara, é um negócio complicado, porque quando você leva para o dia a dia, acho que tudo fica mais complicado. Até anotei aqui uma frase do pastor Amin Rodor, que ele disse que ir à igreja no sábado de manhã ou no sábado à tarde não deveria ser mais santo do que ir para o trabalho na segunda-feira, se nos dois lugares você vai para servir. E quando ele disse isso, me impactou bastante. Porque peraí, cara, volta aí. Fala essa frase. Essa frase dele. Essa frase é muito boa. Deixa eu só fazer a propaganda, outra, que o Amin Rodor falou isso num fórum que acontece na comunidade Nova Semente, chama Siga-me. Já aconteceu 2 vezes, aconteceu em 2014, agora em 2015, em 2016 vai ter a 3ª edição. Então, se você estiver interessado em aprender mais sobre o serviço de você ser um discípulo, como ser discípulo nessa era pós-moderna, entra ali, sigame.org, que tem todas as informações. Danilo, repete a frase porque realmente é bem profundo. Eu recomendo, siga-me, eu participei e foi aí que eu ouvi a frase, diz assim: ir à igreja no sábado de manhã não deveria ser mais santo do que ir para o trabalho na segunda-feira, se nos dois lugares você vai para servir. E foi aí que eu me perguntei como que eu estava servindo no meu trabalho, entendeu? Hoje eu tento servir de uma forma singela, que é levar a graça para a pessoa. Pô, a pessoa errou comigo? Beleza, meu querido, acontece e tal. A pessoa está com algum problema? Vamos entender qual é o problema da pessoa, vamos ouvir. E é isso um pequeno gesto que eu tento fazer no meu trabalho, no meu dia a dia, para levar a graça para essa pessoa. Legal. Eu queria destacar um item importante aqui a respeito da missão de Deus, que é o seguinte: tem um verso bíblico, está em João 20, 21, e diz assim, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou. Mas como que o Pai enviou o primeiro filho, o filho unigênito dele, que era Cristo? Como? Aí tem um outro verso bíblico que está em João 1,14, diz o seguinte: aquele que é a palavra, Cristo, tornou-se carne viva e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então, como fazer a missão de forma prática? Como que Jesus foi enviado? Ele disse que da mesma forma nós seríamos enviados. Como? Encarnado, cara. E a gente falou aqui, talvez no primeiro podcast, se eu não me engano, a gente colocou aqui uma convicção que nós temos, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Se nós somos seres espirituais e vivemos uma experiência humana, um ser espiritual que vive uma experiência humana, isso é encarnar, é estar lá. Então, o Cristo foi enviado para estar entre nós. Por isso que o Lucas começou esse podcast lendo lá sobre o sal, que dá sabor à vida das pessoas, e a luz, porque ele se mistura, não é isso? Uhum. E a luz que traz o entendimento às pessoas, porque não deve ficar num lugar onde ela não vai resplandecer e cumprir o seu propósito de luz, certo? Então, a gente tem que entender que esse em missão é porque eu estou encarnado, porque eu nasci de Deus agora. Não, a palavra de Deus diz o seguinte: agora, uma vez nascido de Deus, não mais vemos as pessoas segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso que diz a palavra de Deus. Então, olhando dessa forma, olhamos todas as pessoas como seres espirituais.
potenciais filhos de Deus que poderiam nascer a qualquer momento. Então, encarnados, ou seja, indo lá e se misturando em carne, no toque, no abraço, no sorriso, no serviço, na palavra, na pregação, na canção, em absolutamente todas as funções do corpo de Cristo. Nós vamos encarnados lá. Por isso que a palavra de Deus também usa esse exemplo de que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo com todos os membros. Ou seja, nós vamos encarnados, nós somos o dedo de Cristo, a mão de Cristo cumprimentando alguém e levantando alguém do buraco. Nós somos a mente de Cristo ao julgar determinadas situações ou a praticar uma determinada justiça. Então, é muito importante a gente lembrar desse lance de ser encarnado. Isso mudou a minha vida. Você perguntou o que representa para nós. Isso mudou para mim a vida, porque eu entendi que esse corpo que eu vivo, esse corpo pelo lado de fora, ele é apenas carne, mas eu sou espírito, porque eu nasci de Deus. E quando eu entendi isso, a minha vida tornou o propósito, a prioridade foi invertida. Porque daí eu entendi, peraí, se eu sou espiritual então, vivendo uma experiência humana, se Deus, que é criador de todas as coisas maravilhosas que a gente já viu aqui na Terra, Ele me comissionou para que eu cumpra uma missão. E essa missão é de encarnar e estar lá. Cara, a minha prioridade agora é essa. Então eu entendo que, uma vez que eu entendi esse processo de encarnar, de que Jesus vem encarnado, e Ele fala aqui, da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês, é isso, é enviar a gente em carne, é estar lá. A missão não acontece com a gente sentado dentro de casa. A missão não acontece com a gente sentado no trabalho, cumprindo nosso propósito de trabalho tão somente. A missão acontece quando a gente está lá, dentro do táxi, quando a gente está dentro de uma sala de reunião da empresa e eu mantenho os princípios e os propósitos do cristão lá dentro. E é assim que acontece a missão. Então eu queria citar isso. E não poderia deixar de citar, ainda dentro desse mesmo propósito, o que alguns teólogos, principalmente aqui na América Latina, René Padilha, que foi o criador, o principal fomentador da missão integral, sobre o que isso significa, a missão integral, ou seja, a totalidade da missão. René Padilha vai dizer, ele é a referência teológica para isso, para a missão integral. Ele vai dizer que a missão integral, completa de Deus, acontece de duas formas: é a pregação do evangelho e a justiça social. Então, quando a gente fala de missão, quando eu vivo em missão, a minha predisposição constante é de fazer justiça social e, como foco principal, pregar o evangelho. Mas é demonstrar o amor de Deus através de mim para as pessoas que estão em situações desfavoráveis, sejam elas quais forem, desde um rapaz que não tem alimento, até para um rapaz que eventualmente foi injustiçado dentro da sala de aula. Então eu tenho condições de fazer justiça, porque eu entendi que isso é parte do que Deus é, e se é parte do que Deus é parte de quem eu sou. Então a missão integral, a missão que a igreja tem que levar, segundo René Padilha, e que faz todo sentido perante a Bíblia, naquilo que foi trazido para nós, é isso: é trazer o alimento espiritual para as pessoas, mas é também levar justiça e não conviver absolutamente nenhum dia ou hora sequer com a justiça a injustiça do nosso lado. Talvez a gente não consiga erradicar. A gente vinha falando sobre isso um pouquinho antes de começar o podcast, né? A gente citou que em alguns lugares da Índia, crianças são vendidas a $50 para prostituição, sacrifícios humanos e até aliciamento ao tráfico e à violência, certo? A gente foi falando sobre isso. Então, às vezes $50 é R$200, vamos dizer. R$200 talvez você gastou no japonês, num restaurante japonês que você foi ontem à noite. Você que está ouvindo a gente. Então, a gente pensar no mundo, o que eu posso... Beleza, eu não posso resolver o problema da Índia, que são milhões de pessoas, são 50 milhões de dólares, eu não tenho 50 milhões de dólares, mas o que eu posso fazer? E aí a gente tem essa consciência de que não há separação da missão de Deus. A missão de Deus integral é essa. Eu cumpro o propósito de falar, de reconciliar as pessoas com Deus umas com as outras, mas elas não deixam de ser amadas e cuidadas e receber essa justiça a partir da minha mão. E o grande ponto que eu vejo aí, Rô, é quando a gente tem todo esse entendimento de que nós estamos em missão, a gente percebe que tudo que a gente fizer, do pequeno ao grande gesto, tudo isso é movido por Deus através de mim. Então aí, nesse ponto, eu paro de criar desculpas para não fazer certas coisas.
Ah, não, mas se eu fizer só isso... Cara, o só isso já torna-se tão grande por ser Deus trabalhando por meio de você, que você fala, cara, o só isso pode ser capaz de mudar uma vida. E uma vida que eu mudei é um mundo que eu mudei, porque para aquela pessoa que ainda não entendeu que ela pode mudar um mundo, a vida dela é o mundo dela. Então eu mudei o mundo dela. Uma pessoa. E aí eu vou roubar uma frase que você escreveu hoje no Facebook, Elmer. Estava acompanhando lá, eu vi uma postagem sua, que você foi na Sé, e eu peguei a sua postagem e vou reproduzir, tá? Ele colocou assim: às vezes orar pelos necessitados, pelos que estão com fome, pelos que não têm família é muito fácil. Às vezes fazemos isso até de modo automático. Mas hoje, passando pela Sé, me deparei com um grupo de jovens sentados no chão, brincando com meninos de rua. E se ao invés de só orarmos, nós saíssemos da zona de conforto para de fato fazer a diferença? Fé sem obras é morta. Isso você escreveu hoje. Isso é missão integral. Exatamente. Quando você percebe que você tem fé para, num pedaço de pão que você dá, você saber que você está refletindo o caráter de Cristo ali, né? Mas não somente isso, estando presente lá com eles e convivendo com eles, porque o sal se mistura. Exatamente. Se não se mistura, não cumpre o seu propósito. E aí jogado fora. Pode ser pisoteado. Suzana, ia trazer alguma coisa? O sal no saleiro não vai fazer diferença nenhuma. Nada. Nem a luz na claridade também. Né? Você leu Mateus 5... E no verso 16 fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A gente não olha para a gente não olha para a nossa incapacidade, a gente não olha nem para a nossa capacidade. A gente entende que as boas obras são para glorificar a Deus, são para Ele, porque Ele quer assim, porque Ele pediu assim, porque Ele nos faz fazer assim, Ele nos leva a fazer assim. Chega uma hora que você não consegue mais parar de falar. A gente fez um PG de férias em Natal, a gente fez diversos temas em 6 dias, assim, eu e meu namorado. Porque eu tinha muita vontade de levar para os meus amigos de infância, algumas coisas que eu aprendi ano passado. E aí uma delas falou assim: depois que eu entendi a graça, depois que eu entendi quem é Deus, o amor de Deus... Nossa, eu me cobrava muito para falar de Deus. Eu não conseguia falar de Deus. Eu ouvia lá a pregação na igreja falando assim: não, mas você tem que pregar. Você tem que pregar. Ela falou: mas eu não conseguia. Ela falou: depois que eu entendi, eu sento no meu trabalho e eu falo o que Deus fez por mim. Eu falo da graça, eu falo de como Cristo é amor, de como Ele é bom. E é fácil falar. E é muito incrível isso, porque a gente entende que não são as nossas incapacidades, é porque Deus nos leva a todas as coisas, Deus nos capacita em tudo. A gente pensa que essa questão da luz ou do sal é nova, do Novo Testamento, mas em Isaías 49, Deus já tinha falado que o desejo dele para Israel era que Israel levasse luz para os gentios. Então a missão de Deus, desde sempre, é essa: para que a gente se misture, para que a gente toque, como o Rodrigo falou, para que a gente coma, para que a gente durma com as pessoas, mostrando para elas a glória de Deus, quem é Deus, a bondade dele. Perfeito. Isso, a nossa geração de agora, ela vive, ela ouve a gente com os olhos. E por isso que é importante a gente estar lá, para que as pessoas vejam, né? Que não seja só um discurso, né? Que seja de fato, que seja real, que seja prático. Porque a nossa geração, ela ouve com os olhos. Então, estar lá é a maneira como muitas vezes a maneira com a qual eles vão ouvir aquilo que a gente tem que dizer. E ao mesmo tempo que... Só um segundo, eu já jogo para você. Ao mesmo tempo que a nossa geração é a que ouve com os olhos, a gente vive uma geração de muita gente que não sai do discurso. Então, se você não colocar isso em prática realmente, você vai ser colocado no meio desse monte de gente que tem, infelizmente tem, que simplesmente prega e vive uma coisa totalmente inversa. É interessante estar falando discurso, né? Tem amigo do trabalho, tem amigo de vários lugares que não são cristãos, que pode ser que nem tenham pegado na Bíblia nunca para ler, e que chegam para você e falam assim: olha, eu estou passando por um problema terrível, financeiro. Ora por mim. Eu, como cristão, olho para ele e falo: como assim ora por mim? Você tá louco? Como os paulistanos falam, né? Você tá louco? Não é isso, ora por mim. Quanto você precisa? Eu tô aqui, sabe? Se eu não puder ajudar com tudo, eu vou te ajudar com o que eu puder. Exatamente, e a gente tem que entender isso. E aí no trabalho, quando alguém te pede um conselho, por exemplo, uma amiga no meu trabalho, ela começou a reclamar de outra amiga dela, reclamou, e olhou pra mim e falou assim: eu vou desistir dela. Aí eu falei: não, mas ela é nossa amiga desde de infância, você a ama? Ela falou: amo. Eu falei: você entende? E aí eu vou falar uma coisa que é de Deus: amor, entrega.
Aí eu tava falando pra ela do amor ágape, do amor de Cristo, né? Daquele amor que morre, daquele amor que dá tudo. Eu falei pra ela, amor é entrega. Num conselho. E falei de Deus num conselho. Se amor de Deus é entrega e Deus nos pede pra cumprir, pra fazer como Ele, morra pela sua amiga. Entregue tudo. Seja amiga dela até o fim. Isso vai muito na motivação do porquê você faz, né? A Suzana falou, a pessoa não conseguia falar de Cristo. E eu falo, a minha motivação ela era totalmente errada. E olha que eu conseguia falar. Eu até que fazia muita coisa, mas eu ficava frustrado porque não era o suficiente pra mim. E então eu vi que a minha motivação estava errada porque eu acho que eu fazia com medo. Eu fazia isso pra ganhar alguma coisa ou pra garantir uma salvação, não sei o quê. E quando você entende que, não é isso. Tem uma frase do Rodrigo que eu acho excelente, que ele fala, é mais ou menos assim, o Rodrigo pode até citar aqui, que a sua santidade, ela não é pra te garantir o céu, cara. É pra que as pessoas possam ver mais de Cristo em você. E é isso mesmo. Então eu não tô trabalhando em missão pra ter algum fruto, pra conseguir alguma coisa. Não, é porque eu muito fui amado. Perfeito. Sabe o que eu acho? A beleza da vida em missão, pra mim, vocês estão falando e as coisas vão se conectando, e eu tava até arrepiado aqui de escutar. Olha como é interessante, quando você está envolvido com a missão, você tem que buscar a fonte, então você tem que estar mais conectado com Deus. Você percebe que você está agindo e a sua fé agora e as obras estão conectadas. Aos poucos, a vida está girando, o cristianismo parece que vai aumentando, a gente começa a transbordar na religião, é como se a religião agora virasse prática sem a gente nem perceber. Você está vivendo a vida cristã, entendendo a graça, entendendo o amor, a fé e tudo mais, simplesmente porque agora você decidiu que vai fazer alguma coisa. Então eu acho que isso que é a beleza da missão, é ação. E quando você começa a agir, quando você está em missão, as coisas começam a se encaixar, você começa a entender o amor de Deus por outros, quando você vê uma pessoa que está lá feliz porque você levou Deus até ela. Então a beleza da missão é essa, você consegue ver agora, por algo que você fez, o amor de Deus, em vez de ser simplesmente, eu escutei uma bonita pregação, ou eu me senti tocado por alguma coisa. Não, a missão é real, é algo ali, né? Exato. Em mim, né, Elmer? Tem uma frase da música, uma pessoa muito querida, conhecida da gente, que é a Daisy Jacinto, que ela diz exatamente isso. Ela fala assim, ela se envolveu tanto na missão de Deus, que uma frase de uma música dela, ela diz assim, eu já não sei mais onde começa eu e onde termina Deus em mim. É exatamente essa conexão que você está falando, exato, né, Elmer? Exato. Dessa conexão de que é tanto Cristo que você já não sabe mais onde você foi parar. É Cristo só que vive e você não vive mais, né? Correto. Eu queria citar ainda dentro daquele do verso que a gente falou da perspectiva de que Cristo veio encarnado, né? De João 1,14, que ele fala de que a palavra se tornou carne, viveu entre nós e a gente viu essa glória como unigênito do Pai. Mas aí a gente não deu a atenção talvez específica para esse final que diz: ele habitou dessa forma, cheio de graça e verdade. E eu queria me apegar a isso. Eu sei que a gente está caminhando para o fim, mas eu queria me apegar a isso no final para dizer o quanto é importante essas duas coisas. Quando está falando de graça e quando está falando de verdade, do que isso significa. Você pode voltar lá a respeito da graça, você pode voltar no podcast número 2, que ela vai estar um pouquinho mais aprofundado a respeito do que a graça é. Mas uma vez que Cristo ele habitou no meio da gente, e ele habitou cheio de graça, não era só a graça que ele tinha recebido de Deus, Cristo, mas é a graça pela qual ele lida com as pessoas. A palavra de Deus diz que a graça só é eficaz quando ela nos educa a viver. Então, essa forma de encarnar cheio de graça é a forma principal pela qual as pessoas vão poder ver quem Deus é. Ele fala de graça e ele fala de verdade. Deus não exige da gente obediência. Ele exige de nós conhecimento de quem Ele é. É isso que Deus exige de nós. Então quando a gente vai em missão e o nosso coração está predisposto a viver repleto de graça, ou seja, uma predisposição constante de perdoar as pessoas, de oferecer para as pessoas aquilo que elas não merecem, de oferecer para as pessoas aquilo que elas nem pediram. Quando eu vivo essa perspectiva de graça, como Cristo viveu, porque, cara, foi isso que nos garantiu essa vida nova, entendeu? Da mesma forma como Cristo garantiu vida nova para nós através de uma ação de graça, eu posso garantir vida para alguém numa ação de graça. E isso nunca desatrelado, nunca separado da verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Então, se você carregar a graça, essa predisposição de perdoar, de fazer o bem,
independente do outro lado, não querendo nada em troca, não esperando que você tenha algum direito. E se você estiver sempre disposto a apresentar o Cristo, que é a verdade, isso é estar encarnado. Então eu penso que, em nome de Jesus, a gente precisa ter uma igreja hoje que vive isso aqui. Nós não podemos ser meramente religiosos. A nossa vida tem que ser a vida de Cristo, cara. Eu insisto nisso quase todos os podcasts. Se eu escolho viver a minha vida e não a de Cristo, eu perverti o sistema. Entendeu? Se eu encontrei essa verdade e eu não sigo esse caminho, eu perverti o sistema. Eu recusei. Eu sou um desertor. Tem um verso muito bom para isso estar falando. É João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É viver a vida de Cristo, as obras que são feitas em Deus, para a glória dele e aquilo que ele coloca no nosso coração, na nossa mente para ser feito. Né? Perfeito. Porque dele é o querer e o efetuar, né? Boa. Ele que faz tudo em nós. Na prática, eu queria dizer para você, na prática agora, você vai desligar essa conexão agora. O podcast vai acabar talvez daqui a alguns minutos. E aí você vai falar, e aí, agora eu faço o quê? Agora o que eu preciso... Cara, onde você tá? Olha pro seu quarto, pra sua casa. Tem alguém com quem você precisa se reconciliar? Tem alguém que precisa ser reconciliado com Deus? Você conhece alguém próximo a você que fez uma coisa muito feia e ele convive com essa culpa esse tempo todo? Você pode estar com essa pessoa para dizer que Deus já perdoou o pecado dela? Ou você pode ir até alguém que te machucou muito, alguém que te fez uma coisa muito grave e te machucou bastante, te deixou talvez machucado até quase de morte. Você pode chegar até essa pessoa e dizer para ela, cara, tá tudo perdoado. Porque se você fizer isso, você está cumprindo a missão de reconciliar as pessoas com Deus umas com as outras. E isso é estar cheio de graça de verdade. É estar cheio de graça e estar cheio de Cristo. Então, que em nome de Jesus, que você não ouça esse podcast e aplique na vida de outra pessoa. A gente sempre diz isso aqui. Não, é isso. Realmente, ó, fulano de tal... É bom pra alguém que eu conheço. Exatamente, isso aqui tá bom pra... Então fulano de tal não tá vivendo a missão. Não, cara, estamos falando com você que tá ouvindo aí, ó. Você que tá ouvindo a gente. É pra você que eu tô falando agora. Tem alguém à sua volta que precisa disso, cara? Que em nome de Jesus seja você o Cristo na vida dessa pessoa nesse momento. Amém. Essa é a minha oração hoje. Quando eu tava preparando e pensando, na verdade hoje de manhã eu tava indo pro trabalho, pensando que a gente hoje ia se juntar para falar sobre missão. E para quem me conhece mais sabe que eu gosto de escrever e de vez em quando sai alguma coisa de umas poesias, crônicas, enfim. E cara, eu comecei a pensar e comecei a gravar na hora no celular, porque eu falei, cara, não posso deixar de compartilhar isso. E aí cheguei no trabalho e gastei um tempo ali e escrevi uma coisa bem curta que eu queria compartilhar com vocês. Tem muito a ver com o que a gente falou hoje. E espero que tenha sido... eu tenho a convicção que Deus me usou e que Ele continue usando a gente sempre nos nossos dons, enfim. E eu escrevi isso aqui e queria compartilhar com vocês. Qual é a minha missão? Comer ou compartilhar o pão? Aqui eu sou comissionado a ser bênção ou apenas ser abençoado? A minha convicção não permite a zona de conforto. A minha missão quer que meu eu esteja morto. Agora, já não trago o que compunha aquele homem velho, pois ele foi modificado pelo Evangelho. Dessa forma, não há como entender Cristo e não refletir o que Ele é. Minha missão é fechar os olhos e ser guiado pela fé. Sou de Cristo, a mensagem vou compartilhar. Pai, me ajude a seguir em sua missão, enquanto nessa terra eu durar. Amém. Enfim, Uau. Escrevi isso, Seja louvado, velho. que Deus seja louvado por meio das nossas vidas. Que as Que a suas palavras gente- sejam as minhas, cara. Amém. As nossas. Amém. Não esqueça que a gente criou aí um contato, entre em contato com a gente, vive em missão, e compartilhe, divulgue e ajude com que mais pessoas também possam viver em missão e expandir a mente dia após dia, semana após semana, que a gente possa ser Cristo para os outros, levando essa mensagem que é tão importante, tão essencial para a vida de todos. Que Deus te abençoe e você que nos ouve. Semana que vem a gente está de volta para falar de identidade, que a gente também possa entender na próxima semana que somos filhos de Deus, criados para ser a semelhança dele. Deus te abençoe, metanoia.
expanda a sua mente.